Olá, gente! Passando aí para vocês mais uma vez testemunho aí de que eu não ouvi, mas eu vivi. Passando aí para vocês, começando aí, tá? O testemunho de mais uma experiência aí com o poder desse Deus lindo, desse papai maravilhoso. Eu vou estar lendo aí, começando a ler para vocês entenderem melhor o testemunho, para vocês conscientizar mesmo. Eu vou estar lendo aí Eclesiastes 3, capítulo 1. Tudo tem o tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha só. A gente quer às vezes, né, as coisas, mas a gente não sabe o tempo do Senhor na nossa vida. E eu já passei isso aí, que eu sou uma das pessoas mais que eu conheço, né? Eu acredito que eu tenho esse defeito maior do que muitas outras pessoas, de querer tudo pra ontem, assim, querer assim rápido. Então, Deus, ele trabalha muito através disso na minha vida. Ele deixa, né? Tudo tem o tempo dele, né? Às vezes muitas coisas aí, eu já mostrei pra vocês que ele apressou em me abençoar. Mas teve muita coisa aí que eu tive de orar muitos anos, eu tive de orar, né? Meses, e ainda assim sem obter resposta. Mesmo assim, crendo que uma hora a resposta ia chegar, né? Se fosse o não, eu não ia orar mais. Se fosse o sim, eu ia continuar orando. Então, eu vou deixar aí para vocês hoje, né? Eu deixei aí para vocês muito testemunho aí da minha casa, como Deus me deu minha casa, como que Deus fez isso, como que Deus fez aquilo, né? E então eu vou deixar aí para vocês hoje uma oração que eu fiz durante 16 anos. 16 anos. Esse ano agora que tá terminando, maio desse ano, tava fazendo 16 anos. E depois, assim, na data praticamente assim, 16 anos e uns dias é que Deus deu aquele clamor, aquela oração. Olha só, é forte, né? Gente, quase assim, o nascimento de uma criança e uma adolescência para você receber uma benção. E então eu mudei para minha casa, para nossa casa, como eu disse aí para vocês, que Deus, ele foi trabalhando, ele foi dando, ele foi fazendo. Só que isso que eu tinha dentro da minha casa para reformar era uma coisa muito mais cara, né? Talvez a mais cara dentro da casa de reforma. E aí então, desde quando eu mudei, que Deus fez aqui tanto de coisa aí que eu contei para vocês, eu fiquei clamando a Deus por aquilo, pedindo Deus aquilo. Deus me dá condições para fazer isso. Deus traz a existência, o dinheiro para mim fazer isso. Deus faz isso. E Deus foi enviando. Ele foi enviando para fazer uma coisa, enviando para fazer outra, igual vocês aí já sabem, que eu já comentei com vocês. E aí, então, teve o ano passado, né? O ano passado não, foi logo na pandemia, eu tava juntando dinheiro para uma coisa, que eu já até comentei, esse milagre aí também. E aí, eu tava ali buscando de Deus e juntando pra fazer aquilo, né? Igual eu disse aí, esse negócio de 16 anos, que cumpriu depois de 16 anos. E aí, então, eu tava ali orando e juntando. E aí, Deus foi e mostrou, não é pra fazer isso, é pra fazer isso. E aí, eu obedeci, porque eu tenho que aprender a obedecer. Enquanto eu obedeço, as bênçãos do Senhor estão sobre mim. Enquanto eu obedeço, o poder de Deus vai manifestar na minha vida, para a honra e para a glória dele. E então eu fui e falei assim, olha, o dinheiro era para isso, mas Deus está mostrando que não é para gastar naquilo que nós está orando há anos. Então é para fazer isso, que nós nem tava sequer orando para aquilo, né? Foi até um milagre aí, repetindo para vocês, que eu já contei. E então
eu continuei orando. Daí, aí, o que acontece? Eu estava, assim, todos os dias eu orava naquele cômodo que eu queria aquele milagre. Todos os dias eu orava. Aí, todas as madrugadas, eu acho que meu esposo acordava até com a minha oração lá dentro daquele local. E eu orava. E eu falava, meu Deus, que impedimento. Eu queria entender esse impedimento que tem dentro dessa casa, dentro daquele cômodo, de reformar, de fazer aquilo ali do meu sonho. Que é isso? Eu oro tanto. Será que... que impedimento é esse? E nesse intervalo aí de 16 anos, bem uns anos atrás, bem antes da pandemia, etc., a gente começou a mexer nele 2 vezes. E quando começou a mexer, o dinheiro existia. Aconteceu uma coisa assim, a primeira vez eu lembro que aconteceu uma coisa muito grave e a gente teve de desviar aquele dinheiro. E aí então, da outra vez começou a mexer um pouquinho, aí não teve condições de continuar com a obra. E aí, sempre eu orando, continuei orando, falando. E tem uma outra coisa, eu quero deixar isso aí bem claro. Eu quero deixar bem claro para vocês, como que Deus, ele faz o lixo virar um luxo. Esse cômodo, ele era deprimente dentro da minha casa. Ele era muito deprimente. Até quando eu entrava para orar, eu ficava angustiada, eu ficava me sentindo mal. Eu olhava, eu chorava, eu falava, Deus, eu não aceito um cômodo desse deprimente na minha casa. Você entra dentro do cômodo ali, você via a própria miséria, a coisa muito negativa, uma coisa muito ruim, de tão feio que era aquele cômodo que eu tinha de fazer a reforma. E igual eu deixei aí pra vocês primeiro, né? Vou repetir, era uma coisa que ia sair muito cara, que não era um pouquinho só. Não era R$1.000, R$2.000 que resolvia o problema. Então, aí, quando foi esse ano aí, né? Esse ano agora, de 2022, mas o ano passado, eu orando, e aí então... e eu orando para Deus enviar condições para começar ao menos comprar o material daquele cômodo. Acredito que você já deva ter imaginado aí o que é, né? Vocês que é dona de casa principalmente. Mas eu prefiro não comentar sobre o que é, mesmo você sabendo, mas quem me conhece sabe o que é. E eu também não prefiro não mostrar, para não trazer um ar de arrogância, disso ou daquilo. Mas quem vê... fala, que mistério. Isso é um mistério. Isso é um luxo, um luxo. Deus faz o lixo virar luxo, porque Deus faz isso. E então, eu comecei a orar. E falei, Deus de mistério, o dinheiro do meu... eu já tinha gastado o dinheiro, né? Igual eu comentei aí, com outra coisa que Deus tinha mandado gastar. E aí eu orando, Deus, onde o Senhor vai arrumar? O Senhor é Deus que tira de onde não plantou, o Senhor é Deus que faz correr rios de água viva no deserto. Faça vir a existência, condições pra gente começar a menos comprar um bocado dos material. E aí então, eu disse pro meu... Aí eu não disse nada pro meu esposo, falei, permita, Senhor, toca nele, manda ele me dizer, vai lá com o crédito que tem e compra. E etc. E aí, então, o meu crédito do meu cartão não dava. O crédito do cartão que eu uso não tinha esse limite para comprar ao menos no começo daquilo ali. E o meu filho, ele já tinha feito muita coisa, né? Nesse intervalo, o meu filho, Deus usou ele de maneira assim sobrenatural. Ele nunca tinha feito nada de pedreiro. E ele olhava para minha depressão, ele olhava e um dia ele chegou, eu tava reformando, arrumando os trem no lugar que eu colocava umas baguncinhas lá também, eu dava umas reformas lá, umas armadinhas, e eu tava deprimida, e ele olhou e falou, eu falei, não, mas eu tenho que fazer ao menos isso, porque eu não tô mais aguentando esse ambiente. Aí meu filho falou assim, mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou começar a fazer isso, vou fazer aquilo. E meu filho, Deus usou ele nunca fez nada e foi lá na internet, olhou e o menino trabalhou.
Esse menino trabalhou, ele carregou muita terra, ele quebrava, ele olhava na internet e ele foi fazendo tudo o que ele sabia que estava ao alcance dele para fazer. E aí, então, nós foi gastando esse tiquinho. E aí, então, quando foi uma noite lá, acho que meu esposo acordou também, né? Várias vezes ele acordou comigo orando naquele ambiente lá. Aí eu já tinha orado a Deus, para Deus tocar nele, para que viesse dele as palavras. Porque nós, né? Nós mulheres, até mesmo quando nós temos dinheiro, nós temos que saber com ele o que nós pode fazer, pode gastar. E aí ele pegou e falou assim, olha, se você conseguir um cartão no limite que dê para comprar isso aí, você compra ao menos isso. Eu peguei e disse, Deus de mistério, e era assim que eu tava orando, para que ele me viesse, ele mesmo dissesse para mim. E então eu levantei aquele dia de manhã que ele me deu aquela notícia, que ele iria comprar ao menos um pouco do material, porque meu filho já tinha feito tudo que meu filho podia fazer, meu filho já tinha feito. E então eu peguei e orei. E aí, gente, eu orei naquela mesma manhã. Eu já tava orando muitos anos, né? Mas naquela manhã eu orei assim, Deus, o limite do cartão que está nas minhas mãos não dá para comprar isso. Porque é caro. Nós não ia comprar nem a metade das coisas que precisava, mas nós precisava ir num cartão de um limite muito grande. E então eu disse pro Senhor, eu falei, eu não vou pedir ninguém. Eu tinha como pedir, porque eu tinha pessoas que confiam em mim, que me prestavam. Se eu pedisse era assim, eu sei disso. Só que eu disse, eu não vou pedir ninguém, não quero pedir ninguém. Então o Senhor trabalha a meu favor. O Senhor trabalha. Eu quero que o Senhor use alguém e essa pessoa me chama e essa pessoa me oferece o cartão. Aí eu pensei, mas as pessoas não sabem nem que eu preciso desse limite no cartão para mim começar a comprar lá o material para começar a minha obra. E aí eu disse pro Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor faz um estranho bater no meu portão e dizer, ô mulher, Deus mandou eu te entregar esse cartão aqui, você gastar tanto e você tem que me pagar tanto por mês. Você entendeu? A minha fé era essa, Deus usa até um estranho para vir fazer o que ele tá mandando, para usar ele para me abençoar. Porque eu sei disso, eu creio isso, eu já vi isso, já aconteceu isso várias vezes comigo. E aí então a amiga, ela me ligou e falou assim, olha, eu fiquei sabendo que o seu filho tá mexendo naquele ambiente e seu filho tava perguntando pro meu esposo sobre isso, sobre aquilo. E ele tá fazendo tudo bonitinho aí, né? Porque ele é muito esforçado. Aí eu disse pra ela, ele tá mesmo. Aí ela falou assim, mas quando que você vai comprar aquele resto, ou menos o começo do material? Aí eu falei pra ela, não, a gente só parou já parou, não tem como comprar agora. E eu nem falei sobre o cartão. Ela disse e falou assim, olha, pergunta pro seu esposo se eu posso te entregar o cartão de X e você compra ao menos isso aí, o começo, para começar a obra. Aí eu peguei e comecei a rir, eu tô rindo. E ela, o que você tá rindo? Eu falei assim, eu tô rindo. Porque hoje eu falei com o papai de manhã que eu não ia pedir ninguém cartão. E eu lembrei até de você, mas eu não ia pedir. Eu falei, seja você, seja quem for, ia me oferecer. E ela falou, eu acredito porque é impressionante, do jeito que você ora, Deus ele te dá, ele trabalha, ele manifesta o poder dele na sua vida. É muito mistério na sua vida. E então eu peguei aquele cartão no outro dia, né? Ela pediu para trazer no outro dia. E eu fui lá e comprei só aquele principal do material, que era caríssimo. Aí eu comprei, falei, o papai vai trabalhar. Deus vai capacitar meu filho para ir fazendo aos poucos. Porque eu não duvido do potencial dele, da inteligência, do esforço dele. Não que os meus outros filhos não sejam inteligentes, os dois outros é muito inteligente, né? Mas cada um usa a inteligência do jeito que quer. Esforça para aprender, esforça para fazer.
Então, os meus 3 filhos é inteligente. Então, o meu outro filho, que estava dentro de casa, é que tomou iniciativa. E aí, então, o meu filho vai e arruma um emprego. E vai trabalhar fora. E a gente estava contando, né? Com a esperança dele. Mas a gente também tinha de comprar ferramenta caríssima para que ele viesse a fazer o negócio. Eu não ia duvidar hora nenhuma que ia ficar perfeito. E aí, então, cadê o dinheiro para pagar o pedreiro? Gente, eu só sei que esse primeiro material aí, ele ficou guardado 1 ano certinho. Nós pagamos o material todo. Depois de uns meses que pagou o material, nós dividimos de 8 vezes. Depois de 4 meses que nós já tinha terminado de pagar o material, é que Deus, e eu só orando, eu ainda continuei orando. Lembrando aí, voltando um pouquinho para trás, que antes de eu comprar esse material, Deus tinha me dado a visão. No dia que o meu esposo, um dia anterior que o meu esposo mandou arrumar o cartão para comprar aquele começo do material, Deus tinha me dado a visão. Quando eu chego para comprar o material, eu comprei sem ter noção. Quando o rapaz me mostrou aquilo ali pronto dentro da cerâmica, aí eu vi que era igualzinho da visão. Eu voltei para trás, tá, gente? Desculpa aí, tá? Foi forte esse negócio aí. Aí eu falei, Deus de mistério. E então ficou 1 ano guardado. Depois de 1 ano, e meus filhos não tinha como arrumar aquilo ali, tava trabalhando, e aí nós oramos, e eu orando, Deus envia condições, aí Deus foi e mostrou o mesmo pedreiro que sempre arrumou pra gente aqui tudo, né? Aí ele pegou e Deus mostrou, eu falei assim, olha, Deus mostrou que o fulano pode vir, mas não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra pagar nem 2 dias. Aí, como sempre, é assim que Deus trabalha. A gente tem que aprender que a nossa fé não é por vista, não é pelo que nós estamos enxergando. A nossa fé é exatamente que nós não estamos vendo nada, mas nós enxergamos a mão de Deus trabalhando a nosso favor. Entendeu? A gente enxerga o poder de Deus sobre as nossas vidas. A gente já enxerga Deus trazendo a existência e te entregando. Mesmo que tudo diz que não, que as condições diz que não. Isso é fé. E aí, então, eu disse pro meu esposo, olha, vão ter que chamar o pedreiro. O papai disse que pode chamar o pedreiro. Como o meu esposo já tem muita experiência também, ele disse, chama o pedreiro, pergunta ele se pode vir fazer orçamento, fez o orçamento e nós falamos com ele, só pode começar a semana que vem. Aí ele falou, não, eu vou começar daqui 15 dias. Aí ele falou assim, então tá, aí a gente falou com ele, daqui 15 dias o senhor volta. Aí ele começou, daí 15 dias certinho ele voltou. Enquanto isso, nós tentava juntar um dinheirinho para ele. Aí lembra que nós juntou de 2 ou 3 dias de serviço, foi só o que nós conseguimos juntar, enquanto ele vinha que não vinha, para garantir, ou menos 2 dias, 3 dias, né, de serviço. E aí ele foi trabalhando, e aí, mas ele ia fazer só aquele negócio ali, ele ia montar aquilo ali, mas ia ter muitas outras coisas para fazer, mas não só para fazer, como para comprar. E tudo caro, tudo muito caro. E Deus foi trazendo assim a existência, condições, foi trazendo a existência de uma maneira assim tremenda. E eu fui comprando uma coisa, fui comprando outra, e foi comprando outra, e Deus foi trabalhando e eu fui comprando outra. Eu lembro de que o dia que era um marco, né, desse ambiente, o marco de granito que tinha de colocar, eu me lembro, eu saindo para trabalhar, eu falei com meu esposo, olha, vai na marmoraria e pede para fazer. Aí que o pedreiro disse que vai precisar amanhã. Aí ele disse assim, eu não vou pedir para fazer. Aonde que eu vou arrumar dinheiro para fazer esse marco aí de granito? Eu não tenho esse dinheiro, você é doida.
Eu falei assim, eu não sou doida. Vai mandar fazer o negócio, meu filho. Aí ele falou assim, não, aonde que eu vou arrumar dinheiro? Esse negócio vai ficar mais de R$ 500, eu não tenho nem 100. Eu falei assim, mas quem não tem dinheiro é você. Aí ele pegou, eu arrumando no meu quarto e ele no banheiro. Aí ele pegou e disse assim, então quer dizer que você tem dinheiro, né? Então você tem dinheiro? Então me dá aí pra me pagar o negócio? Eu falei assim, não, você não entendeu. É você que não tem dinheiro, eu também não tenho dinheiro. Eu também não tenho dinheiro, mas o papai tem dinheiro. Eu lembro que esse dia ele disse assim pra mim, mas e se Deus não mandar o dinheiro? Eu mando fazer esse negócio agora de manhã e se à tarde Deus não mandar o dinheiro? Aí eu saí furiosa do meu quarto e saí no corredor falando com ele brava e falei assim, não fala mais isso, você nunca mais ousa dizer que o papai, se ele não mandar, e se o papai não mandar, e se Deus não mandar, você nunca mais duvida do meu papai. Não duvida dele, porque ele não mente. Isso tudo é obra dele, ele que está trabalhando ao favor. Ele disse que está dando isso tudo. E você agora tem que usar fé e você não usa? Você nunca mais fala isso, tá? Aí meu esposo ficou assim todo calado. E o pedreiro, né, servo do Senhor, ele ficou assim de boca aberta. Quando meu esposo saiu para trabalhar, que eu ainda continuei arrumando para ir trabalhar, o pedreiro falou assim, Dona Leia, que é isso? A senhora ficou nervosa com seu esposo por causa que ele falou que se o papai não mandar e se Deus não mandar? E a senhora defendeu o papai como uma leoa defende um filhote, como uma mãe defende um filho. Foi impressionante, eu arrepiava quando a senhora defendia o poder de Deus na vida da senhora. O que Deus não mente, que Deus não arrepende, que ele cumpre o que ele promete. Eu arrepiava, eu falava, Deus de mistério, quantos mistérios eu já contemplei nessa casa. E olha como ela fala. Ela defende papai, ela te defende papai. E aí então eu fui trabalhar. Quando foi na hora do almoço, meu esposo me liga, você já almoçou, etc. Eu já. Aí ele disse, olha, eu cheguei e mandei fazer o negócio igual você mandou. Só que eu tenho uma notícia pra te dar. E eu fui e falei pra ele, eu já sei qual que é a notícia. A notícia é que o papai já mandou o dinheiro. Ele falou, já mandou. Olha, eu mandei fazer pela fé, igual você me mandou, eu te obedeci. 2 horas depois, 3 horas depois, mais ou menos, que eu tinha mandado fazer, o dinheiro entrou todinho e não ficou tão caro igual eu tinha falado. Você me desculpa? Você me perdoa? Eu tenho que aprender todo dia com você e eu ainda fico dando umas dessa. Aí eu falei, não preocupa não, amor, tá tranquilo, papai é lindo, não preocupa não. Aí você me perdoa aquela hora que eu fiquei brava, é porque você falou do meu papai. Foi por isso que você falou, se ele não mandar, é lógico que ele é Deus, ele manda sim. E se nós não tiver fé, nós não vamos ver a glória de Deus. Não adianta, gente, não adianta. A nossa vida, ela é feita pela fé. Né? Ela é conduzida pela fé, nós somos sustentados pelo Senhor. Tudo que vem para nossa vida, tudo vem do Senhor, tudo vem do propósito do Senhor. Debaixo do céu, tudo tem o seu tempo, o propósito de Deus, né? Que a Bíblia acabou de dizer. E então, 16 anos orando, e Deus foi trabalhando. Gente, foi trabalhando de uma forma tão misteriosa, tão poderosa, foi enviando condições de uma maneira tão tremenda. E Deus foi trabalhando assim, quando terminou o ambiente, tava igualzinho na minha visão. E lembrando aí também para vocês, para deixar aí para vocês, que uma coisa cara também que tinha no ambiente, eu ia no depósito, eu ia em outro, eu não achava, eu não via, tanto que um dia eu disse assim com meu esposo, vamos comprar esse aqui. Aí meu esposo falou assim, mas esse não é o da sua visão, porque eu lembro que você teve uma visão assim, você falou pra mim. E eu disse pra ele, eu não entendi, eu vi isso, mas eu não tô entendendo, porque que eu não acho que Deus tinha me mostrado. Então vamos comprar esse aí mesmo, porque eu sou ansiosa, eu quero o negócio pronto. Aí depois eu vim embora.
nós não compramos, nós viemos embora. E aí eu fiquei a noite toda pensando, e Deus falou assim, não, é para mandar fazer. Falei, mas quem que vai fazer isso? Isso vai ficar um molho do boi. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, não, é o seu filho que vai fazer. Falei, nossa, mostrei pro meu filho, mãe, pode deixar, eu vou fazer. O menino fez o negócio com tanta perfeição, eu fui lá e comprei o material, ele fez com tanta perfeição que é assim uma coisa de dar orgulho, que nem aonde muitos profissionais faz, a gente vê que sai com tanta perfeição. Ele nunca tinha feito aquilo. As pessoas olham e falam assim, mas que perfeição. Nem o meu, que o profissional fulano de tal fez, não tá com essa perfeição. Isso eu ouvi pessoas, né, de confiança, amigo de verdade, parente que me ama, que quer a minha prosperidade, bateu o olho e falou. Olha, o fulano lá tá fazendo a minha casona, né? Aquela casona maravilhosa da pessoa lá que a gente vê, tá fazendo minha casa. Pessoas que tem casarão, muito chique. E que o profissional fez pra eles, profissional top. Aí olhou e falou assim, mas o profissional não fez com perfeição, igual o seu filho. Aí, gente, quando eu olhei, tava igualzinho o papai mostrou. Tava igualzinho o papai tinha me mostrado na visão. Eu tinha passado a visão pro meu esposo, para mais outras pessoas, e eles viram que realmente a visão cumpriu. E ali, tudo que eu fui colocar ali, eu achava que eu ia pôr bem menos do que aquilo. Uma das coisas que saiu muito cara, eu ia pôr um dos mais baratos. E Deus usou meu filho e minha nora e foi falando, não é assim. Não, esse é feio, esse não é bonito. Falei, mas esse aqui nós temos condições de comprar. E aí ele falou, aí meu filho, não, olha, mostra pro meu pai, fala com ele que a senhora gostou desse também. Esse aqui eu amei. Quando eu fui olhar com meu esposo falou assim, pode comprar. E eu nem sabia que ele tinha aquele dinheiro guardado para comprar. E quando o negócio chegou, é que eu fui perceber que era da visão, gente. Pela internet eu nem sabia que era igual da visão. Deus é tremendo, 16 anos. Gente, 16 anos orando. E Deus deu. E aí então, Deus mandou 2 profecias para mim. Que ele estava ali me entregando aquilo de presente de aniversário, ele tinha preparado com as mãos poderosas dele para me entregar. Assim, ele falou bem claro, eu estou preparando o seu presente de aniversário. Seu presente de aniversário é aquilo que você orou durante 16 anos. Aí eu olho para aquilo ali, eu entro nesse ambiente, eu vou orando, eu vou glorificando, eu vou vendo o mistério, eu vou contemplando a misericórdia do Senhor, o agir do Senhor na minha vida. E o papai vai dizendo assim para mim, enquanto as pessoas te caluniam, enquanto elas falam o que você fez de errado e o que você não fez, enquanto elas têm inveja do seu brilho, do poder de Deus, do meu poder que está na sua vida, eu vou manifestando milagre na sua vida. Ô, gente, é muito lindo. Não perde tempo deixando de crer no poder de Deus, não perde tempo caluniando os outros, não perde tempo perseguindo as pessoas com inveja, não perde tempo ouvindo, dando ouvido, emprestando o seu ouvido para Satanás, para você servir de ajuda para perseguir, para caluniar, para defamar as pessoas. Não, mesmo que ela for falha, que for errado, se você viu, cala a boca. Se você não viu e o outro falou, não acredita, ainda que possa ser verdade, não acredita, para você não pagar, porque Deus, ele disse, enquanto eu manifesto o meu poder sobre a sua vida, ele trata com aquele que levanta contra ti. E eu recebi profecias sobre isso. No dia do meu aniversário, Deus enviou pessoas ali para orar junto comigo e disse bem claro, é eu que te dei. Cada oração sua, cada lágrima sua neste lugar aqui,
Eu contemplei, mas eu não te dei porque não era no meu tempo. Porque eu tinha o tempo determinado para te entregar. É isso, tudo tem o seu tempo. Eu tenho que aprender a cada dia. Nós temos de aprender a cada dia que há um tempo determinado para todas as coisas. Que o tempo do papai não é o nosso, mas que ele contempla a nossa oração. Tem pessoas que dizem, eu não vou mais crer, porque eu orei 10 anos, orei 20 anos, orei 30 anos e nada aconteceu. Gente, quanto maior a demora do milagre, maior é o milagre. Maior é o poder de Deus, maior é o testemunho de que esse Deus, ele olha pelas nossas lágrimas, ele ouve as nossas orações, ele contempla os nossos inimigos, ele ouve o que as pessoas dizem de certo e de errado de nós. Ele contempla o coração falso das pessoas, mas ele contempla o coração de cada um. Ele contempla a sua petição, ele contempla todas as coisas. E há um tempo para tudo, né? Tem mais coisas que tá por vir, eu creio, eu não morrerei. Enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos, tudo que Ele prometeu, tudo que Ele determinou para mim, eu creio nisso. Mas se for para trocar todas as promessas, toda a riqueza para mim ir para a glória, eu trocaria, e ele sabe disso. A riqueza desse mundo, as coisas desse mundo não mexe comigo. Lógico, evidentemente, eu sou carne. Eu queria ter uma condições financeiras boa, uma tranquilidade financeira, ajudar as pessoas que eu amo. E não ficar ali desesperada com muita coisa, mas Deus não deixou isso acontecer exatamente para que eu contemplo os milagres dele na minha vida. Para que as pessoas contemplam os prodígios dele na minha vida. Então é isso aí. Eu deixei aí para vocês mais um testemunho de que eu não ouvi, mas eu vivi. Tchau!